Poucas coisas na vida são permanentes, mas de acordo com Nancy DeMoss Wolgemuth, há pelo menos uma coisa que dura para sempre. A palavra do nosso Deus, ela permanecerá para sempre, ela nunca falhará. A palavra de Deus é eterna. Toda profecia e toda promessa na palavra de Deus será cumprida. Coloque sua esperança nisso. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, coautora de Buscando a Deus, na voz de Renata Santos. Uma de nossas ouvintes entrou em contato conosco para falar sobre o programa que foi ao ar ontem. Ela ficou impactada ao ouvir sobre perdão pleno de Deus e escreveu: "Não importa o que eu tenha feito, o Senhor, meu Senhor, me perdoou total e completamente, e Ele me permitiu sentir sua proximidade em perfeita paz. Eu fiquei completamente sem palavras. Meu coração derreteu em lágrimas de alegria." É maravilhoso como o Senhor tem tocado nossas ouvintes com essa nova série Eis aí está o seu Deus. Vamos ouvir Nancy continuar com o episódio 2 hoje. Estamos caminhando pelo capítulo 40 de Isaías e, como compartilhei com vocês, Deus tem usado esse texto nas últimas semanas para ministrar tanta graça, encorajamento e paz ao meu coração. Eu espero que você ame esse capítulo, assim como eu tenho aprendido a amá-lo ao longo dessas semanas. Quero incentivá-la, durante esta série, a ler o capítulo 40 de Isaías por conta própria, talvez escolhendo versículos específicos para memorizar e meditar. Há versículos nesse capítulo que são muito conhecidos e talvez você já tenha até memorizado, mas o meu desejo é que você mergulhe profundamente nessa passagem. Já vimos que Deus está usando o profeta para trazer palavras de consolo ao povo que iria para o cativeiro por causa de seus pecados, mas que, após 70 anos, Deus os liberta do cativeiro. Isaías está olhando para o futuro e dizendo ao povo que estará no final do período de cativeiro: "Aqui está como vocês podem receber consolo." Esse é um povo que, naquele momento, estava desanimado e desalentado. Este é um capítulo de grande encorajamento para pessoas desanimadas, deprimidas e desalentadas. Eu quero dizer a você que se você enraizar o seu coração e mente numa passagem como Isaías 40, terá uma nova perspectiva que te fará olhar de forma diferente para as circunstâncias da sua vida, podendo até encontrar cura para muita depressão e desânimo da alma. Já vimos que essas são palavras de consolo e força e que Deus prometeu um fim às suas aflições e perdão para os seus pecados. E com o perdão dos pecados, o que mais precisaríamos para sermos consoladas? Se os seus pecados estão perdoados, você pode lidar com muitos problemas e pressões aqui na Terra se souber que está em paz com Deus, que não está mais sob a culpa do pecado, que seus pecados estão perdoados. Hoje chegamos ao versículo 3, onde o profeta diz: "Uma voz clama, no deserto preparem o caminho do Senhor. No ermo façam uma estrada reta para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá, pois a boca do Senhor o disse." Vamos examinar esse trecho e ver o que ele nos ensina. Uma voz clama. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. A imagem aqui seria imediatamente compreendida por quem vivia naquela época. Era costume dos reis orientais visitarem o povo periodicamente. Eles enviavam um mensageiro à frente para anunciar: "O rei está chegando, preparem o caminho para o rei." O rei vinha com sua comitiva
Naquela época, não existiam aqueles veículos do tipo 4x4 para superar os obstáculos do caminho. As estradas eram irregulares, sem asfalto. Eles preparavam uma via para o rei e a sua comitiva. Estendam o tapete vermelho, por assim dizer. O rei está chegando. Vale qualquer esforço para abrir caminho para ele. Façam preparativos para a sua vinda. Bem, Isaías está dizendo: o rei está vindo, o Messias está chegando, o Consolador está chegando e vocês precisam preparar o caminho para a sua chegada. Sabemos através do Novo Testamento que esse texto se refere a João Batista, que prepararia o caminho para a vinda de Jesus à Terra. Ele era o precursor. Preparem o caminho, o Salvador está vindo, o Cordeiro de Deus está vindo, o Filho de Deus está chegando. Arrependam-se, preparem o povo para uma visitação do Senhor. Eu creio que o Senhor deseja visitar o seu povo novamente em nossos dias. Não como em sua primeira vinda à Terra, fazendo uma aparição literal e física, mas trazendo avivamento. Deus quer avivar a sua igreja, os corações de seu povo. Ele deseja que a sua presença manifesta seja conhecida em nossas igrejas, em nossos lares e em nossas vidas. Mas isso exige preparo. Prepare o caminho para que o Senhor visite a sua família, a sua vida, a sua igreja. Deus quer visitar. Ele quer vir e se encontrar com o seu povo. Veja onde eles estão preparando esse caminho, essa estrada. No deserto, no ermo. Enquanto eu meditava nesse texto nos últimos dias, fiquei impressionada ao perceber que o deserto é um lugar improvável para um rei visitar. Não é maravilhoso que Deus esteja disposto a nos encontrar no meio de nosso deserto, no meio do nosso ermo? Nossas vidas, às vezes, são tão áridas, tão vazias, tão infrutíferas, tão difíceis. O deserto é um lugar duro e, às vezes, vivemos em lugares difíceis. Talvez você tenha um deserto em sua casa. Sua igreja pode ser um deserto. Há tão pouca percepção da presença de Deus ali. E Deus diz: no deserto, preparem o caminho do Senhor. No ermo, façam uma estrada reta para o nosso Deus. Deus quer vir e se encontrar com você no seu deserto, no seu ermo, no lugar mais improvável. E o que eles precisam fazer para abrir essa estrada, esse caminho? O versículo 4 nos diz que mudanças são necessárias. Todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. O que é tortuoso será retificado e os lugares ásperos serão aplanados. Acredito que isso seja uma imagem de restaurar nosso relacionamento com Deus. Há coisas erradas que precisam ser corrigidas, coisas tortas que precisam ser endireitadas. Há vales profundos que precisam ser preenchidos e montanhas elevadas que precisam ser niveladas para que possamos criar essa estrada para o nosso Deus. São mudanças necessárias. E diz: todos os vales serão levantados e todos os montes e colinas serão rebaixados. Não dá para lidar apenas com os maiores obstáculos, os mais óbvios. É preciso enfrentar todos. Tudo que precisa ser mudado. Cada impedimento e cada obstáculo que impede Cristo em sua vida deve ser tratado, se você quiser experimentar avivamento no coração, no lar ou na igreja. Quais são esses impedimentos? Quais são esses obstáculos, essas montanhas que precisam ser removidas? Comece pelo maior: orgulho ou egoísmo. Pecados que precisam ser confessados, hábitos que precisam ser abandonados, coisas temporais que ocupam nossas vidas e que não têm valor eterno. Não são eternos, não são importantes. Nós os consumimos com questões passageiras
relacionamentos rompidos que precisam ser restaurados. Você não pode esperar que Deus venha visitar a sua vida se há, por exemplo, um pai ou um filho com quem você não fala há anos. Existe uma brecha, um muro nesse relacionamento e você espera que Deus visite a sua vida nesse caminho? Esse é um obstáculo, é um impedimento. Você precisa lidar com isso. Precisa preparar a estrada. Precisa derrubar essas montanhas. Você também precisa preencher os vales. Esses podem ser vales de desesperança, desespero ou autocomiseração. Preencha-os com a bondade de Deus, com suas promessas e confiança nele. Seja o que for que esteja errado, seja o que for que precise ser mudado em sua vida, para que ela esteja pronta para o Rei Jesus, esteja disposta a lidar com o que o Espírito Santo te mostrar. Você não precisa fazer uma busca obsessiva para identificar o que mudar. Deus mostrará o que é. Se há questões a serem resolvidas em sua vida, peça a Deus que as revele e Ele será fiel para revelar. Responda a Ele: sim, Senhor, eu quero lidar com essas coisas. Sua vida está preparada para o Senhor? Deus se sentiria confortável em se manifestar verdadeiramente, em mostrar a sua presença e a sua glória em sua vida, em seu lar, em sua igreja? Você está preparada para um avivamento? Esperamos que os outros se preparem. Esperamos que os outros derrubem suas montanhas. Esperamos que o nosso pai ou filho venha até nós buscar perdão. Mas Deus diz: não, você prepare o caminho. Sim, é um deserto, sim, é difícil. Sim, existem pedras enormes que precisam ser removidas. Não é fácil construir uma estrada no deserto. Dá trabalho, leva tempo, exige esforço, mas vale a pena. Nós vamos ver por que isso vale a pena. Porque há uma glória que Deus quer nos revelar quando dedicamos tempo e esforço para preparar um caminho para o nosso Deus. O que você precisa fazer para estar pronta? Agora chegamos ao versículo 5 de Isaías 40, e esse é um dos versículos mais importantes desse capítulo e de toda a palavra de Deus. Ele nos diz por que devemos orar por avivamento, por que devemos preparar o caminho para o Senhor, qual é o objetivo, qual é o resultado, qual é a nossa motivação ao orar por avivamento. Versículo 5: a glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade verá, pois a boca do Senhor o disse. Ao ler esse versículo, talvez você, como eu, se lembre daquela canção de parte de Natal do Messias de Handel, onde ouvimos sobre a glória do Senhor sendo revelada. Esse é o propósito do Natal, esse é o propósito da encarnação, esse é o propósito de Jesus Cristo vir à Terra e dar a sua vida na cruz. Esse é o propósito de Deus ao avivar os nossos corações. É para que possamos ser apenas felizes? É para que possamos ter vidas mais fáceis? Não! É para que a glória de Deus seja revelada. Essa é a motivação para buscar a Deus por avivamento. Essa é a motivação para estarmos em um relacionamento correto com Deus. Essa é a motivação para termos relacionamentos corretos, para que a glória de Deus seja revelada, o caráter de Deus, o esplendor de Deus, para que o mundo olhe para nós e veja: é assim que Deus é. A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. O melhor testemunho da verdade do cristianismo é ver cristãos cujas vidas estão cheias da glória do Senhor, cristãos que prepararam o caminho para o Senhor. Mas veja, o mundo olha para o cristão ou para a igreja e vê tantas falhas, tantos defeitos.
reclamações, depressão, desânimo, divórcio e todos esses problemas que eles veem em nós, assim como no resto do mundo. E eles dizem: quem quer isso? Por que eu precisaria do cristianismo? Como você pode provar que é verdade? Não vimos nenhuma evidência disso em suas vidas, não vimos Cristo fazendo diferença em sua vida. Queremos ver a glória de Deus. Aquela igreja primitiva no livro de Atos refletia a glória de Deus, e o mundo perdido ao redor, embora nem todos acreditassem, parava e percebia. Eles viam algo diferente na vida daqueles cristãos. Olhe como eles se amam. Veja como eles suprem as necessidades uns dos outros. Não há pobreza naquela igreja. Eles cuidam uns dos outros, compartilham entre si, perdoam uns aos outros. Eles esperam o melhor do outro. Seus casamentos dão certo. Incrível! A glória do Senhor se manifestará e toda a humanidade a verá. E onde a glória do Senhor será revelada? Onde começaremos essa passagem? No deserto, no ermo. Ouça, a sua igreja pode ser um deserto, sua casa pode ser um deserto, sua vida pode ser um deserto, seu casamento pode ser um deserto. Mas não existe deserto tão grande que a glória de Deus não possa ser revelada ali. Deus quer revelar a sua glória a você, exatamente onde você está, no meio da sua situação. E a gente pensa: se eu pudesse só sair desse deserto, então eu veria a glória do Senhor. Mas Deus diz: não, eu quero me encontrar com você no deserto. É ali que eu quero revelar a minha glória a você. E todos a verão juntos. Quem é a glória de Deus? Cristo é a glória de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. A glória de Deus, a glória é do unigênito do Pai, cheia de graça e de verdade. Hebreus 1 nos diz que Jesus é o resplendor da glória de Deus. O que as pessoas verão em nós quando prepararmos esse caminho e o Rei vier visitar o seu povo? Elas verão a Cristo, que é a representação exata da glória de Deus. Cristo em você, a esperança da glória, é Cristo sendo revelado em nós. Isso é o que as pessoas precisam ver hoje em nossas vidas. Isso é o que elas querem e precisam ver em nossas igrejas: a glória de Deus, o Espírito de Cristo. Quando o mundo vir isso, eles vão parar, eles vão prestar atenção. Eles não poderão negar que Deus está no meio do seu povo. E temos a autoridade da palavra de Deus, de que Ele enviará a sua glória quando prepararmos o caminho. A glória do Senhor se manifestará, porque a boca do Senhor o disse. Essa é a promessa de Deus. É por isso que podemos orar por avivamento. É por isso que podemos confiar nele para isso. À medida que cooperamos em preparar nossos corações, podemos crer que a sua glória será revelada. O versículo 6 diz: uma voz diz, proclame. E eu perguntei: o que hei de proclamar? Aqui está a mensagem. A partir deste ponto, e nos próximos dias, ao continuar com essa passagem, veremos um contraste entre todas as coisas humanas, todas as coisas criadas e Deus, que é o Criador. Esse contraste vai nos ajudar a encontrar consolo em nossa fraqueza. Quando olhamos ao redor para as nossas circunstâncias, vemos que somos fracas, frágeis, falhas e humanas. Mas vamos ver um contraste entre o que somos e o que Deus é. A voz disse: proclame isso.
Toda a humanidade é erva, e toda a sua glória é como a flor do campo. A erva seca e as flores caem, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, a erva seca e as flores caem, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Aqui começaremos um contraste, uma comparação entre o Deus Yahvé e todas as coisas terrenas, sejam reis e príncipes exaltados, como veremos mais adiante nesta passagem, ou as pessoas mais humildes. Não há comparação entre Deus e tudo o que há na terra. As Escrituras dizem que toda a vida humana, no seu melhor, é como a relva do campo, como as flores. Elas estão aqui hoje e amanhã se vão. Veja as folhas caindo das árvores no outono. Elas morrem, caem, desaparecem. Nós as sopramos. Elas não são duradouras. É uma imagem de toda a carne humana. Tiago diz no capítulo 4, que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Puf, acabou. Achamos que somos tão importantes. Achamos que somos tudo. Mas Deus diz, não, você não é nada. Você é temporária, você é fraca, você é passageira. Você está desaparecendo. O Salmo 39 expressa isso desta forma. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. À tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Mesmo que você viva 95 anos ou 195 anos, como algumas pessoas viveram no passado, qual é a extensão da sua vida? É minúscula na imensidão da eternidade. É nada. Tão curta, tão pequena. Ouça, é importante termos uma visão correta de nós mesmas, porque daí veremos o contraste nas próximas partes de Isaías 40 de quão grande Deus é em comparação ao homem. O profeta desafia as pessoas do seu tempo. Se quiserem ser consoladas, se querem ser encorajadas, tirem os olhos de si mesmas e coloquem os olhos em Deus. Contemplem o seu Deus. O homem está aqui hoje, amanhã ele se vai. O que isso quer dizer? Primeiro, não se exalte. Não pense muito alto de si mesma. Eu me lembro do Dr. Bill Bright, fundador e presidente por muitos anos da Cruzada Estudantil para Cristo, e ele agora está com o Senhor. Ele foi um grande servo de Deus, um grande líder, um grande homem de Deus. Mas ele tinha uma visão humilde de si mesmo. Ele dizia, somos apenas pequenos peões. Sabe por que ele tinha uma visão correta de si mesmo? Porque ele tinha uma visão correta de Deus. Deus é grande, nós não somos nada. Ter uma opinião exagerada sobre nós mesmos é tolice. Basta um sopro e não estamos mais aqui. Hoje estamos e amanhã não mais. Também tem a ver com a brevidade da vida humana. Não exalte os outros além da medida. Não fique impressionada demais com ninguém. Se você tem expectativas de que o seu pastor, seu marido, algum líder cristão ou algum amigo sempre serão tudo que você precisa, está se preparando para a decepção. Todos eles falharão. E por último, não fique excessivamente aterrorizada ou ameaçada por malfeitores. Eles existem, mas são apenas homens. Eles desaparecerão, não durarão para sempre. Talvez você esteja vivendo um casamento difícil, talvez você trabalhe para um chefe impossível, talvez enfrente uma situação em que alguém esteja aterrorizando sua vida de alguma forma. E isso é muito real. Eu não quero minimizar a sua experiência, tá? Mas eu gostaria de propor que você se afaste por um momento
e enxergue essa situação com uma perspectiva maior. Essa pessoa que parece tão grande e difícil na sua vida não estará aqui para sempre. Comparado a Deus, ela não é nada. Vamos ver esse contraste à medida que avançamos no restante desse capítulo. Comparado ao homem, Deus é incomparavelmente grande. Deus é soberano. Deus detém nosso fôlego em suas mãos. A palavra de nosso Deus permanecerá para sempre. A palavra de Deus nunca falhará. A palavra de Deus é eterna. Toda profecia da palavra de Deus, toda promessa na palavra de Deus será cumprida. Coloque sua esperança nisso. Coloque a sua confiança na palavra de Deus e nas promessas de Deus. O plano de Deus não será frustrado. Lembre-se, Isaías escreveu isso para o povo 170 anos antes de acontecer de fato. Vocês irão para o cativeiro, estarão no cativeiro por 70 anos e depois Deus enviará alívio e os confortará. Ele escreveu isso 170 anos antes de acontecer. Deus tem um plano e o plano de Deus é maior que os assírios, maior que os babilônios, maior que todo o seu poder militar, todas as suas forças. Deus é grande, o homem é nada. Breve, hoje está aqui, amanhã se vai. Coloque a sua esperança em Deus e em sua palavra, que jamais falhará. Há algo tão seguro em saber que a palavra de Deus é completamente confiável. Estávamos ouvindo Nancy DeMoss Wolgemuth ensinando sobre Isaías 40 na série Eis aí está o seu Deus. O Aviva Nossos Corações sempre quer apontar você para a verdade da palavra de Deus. Uma ouvinte chamada Chrissy ligou para nos contar como isso aconteceu em sua vida. Tive o privilégio de ouvir o Aviva Nossos Corações pela internet desde os primeiros dias e senti que deveria olhar para trás e dar glória a Deus pela sua provisão ao tornar isso disponível para mim. Eu estava na igreja, mas não estava na palavra como deveria estar. Eu era uma mãe e uma esposa muito brava. E, por meio deste ministério, fui apresentada a verdade. E sou muito grata por Nancy, pela equipe e por como ela me apontou para a verdade. Os ensinamentos do Aviva Nossos Corações impactaram a vida de Chrissy de várias maneiras, mas especificamente seu casamento. Ao refletir nessas mensagens, ouvi-las e tentar colocá-las em prática, mudou não somente a minha vida, mas também o meu casamento. Meu casamento estava numa linha plana. Eu não tinha amor, não tinha desejo pelo meu marido, infelizmente. Mas por meio desses ensinamentos, Deus penetrou no meu coração e agora, hoje, estou vivendo 25 anos de casamento com um homem que amo profundamente, de todo o meu coração. Então, agradeço por isso. Eu sou muito grata pelas maneiras que Deus usa este ministério para trabalhar no coração de mulheres como Chrissy. É um milagre a forma como Deus está transformando vidas, lares, casamentos e famílias de mulheres ao redor do mundo. Uma das maneiras que Ele faz isso é por meio do apoio de ouvintes como você. À medida que Deus tem trabalhado na vida de Chrissy e seu casamento ao longo desses anos, esse é o fruto de ouvintes que apoiam financeiramente o ministério ao longo desses anos. Há outras mulheres como Chrissy, mulheres com circunstâncias de vida diferentes, que Deus deseja alcançar, impactar e transformar. Esta é uma oportunidade para amigas como você dizerem: eu quero fazer parte do que Deus está fazendo por meio deste ministério. Eu quero investir em vidas como a de Chrissy. Deus sabe exatamente o que precisamos e Ele tem sido fiel repetidas vezes em prover que estamos agradecendo a Ele antecipadamente pelo que Ele irá fornecer. Você pode orar conosco sobre nossas necessidades financeiras? E consideraria perguntar ao Senhor como Ele gostaria que você apoiasse este ministério?
Seu apoio faz a diferença de muitas formas. Visite o nosso site www.avivanossoscorações.com e lá você encontrará todas as informações de como fazer a sua doação. Muito obrigada por seu amor por Cristo e o seu coração para apoiar este ministério. Para muitas pessoas, o último ano e meio foram cheio de más notícias. Nancy trará algumas boas notícias amanhã. Não apenas pensamentos desejosos, mas notícias sólidas e boas. Não perca o Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é um ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, sustentado por seus ouvintes e dedicado a chamar as mulheres à liberdade, plenitude e abundância em Cristo.